Pessoal, obrigada a todos pela presença. Eu sou a Fabiana, eu vou dividir minha tela aqui para a gente fazer uma breve introdução apresentando o Brains. Estão vendo? Sim. Sim. Então, para quem não conhece, o Brains, ele é um grupo que foi criado em fevereiro de 2017, sem fins lucrativos, com o objetivo de unir os brasileiros, né, que estão aqui no Canadá estudando ou trabalhando nas áreas de marketing, advertising, comunicação, design, analytics e afins. E o nosso objetivo é guiar e dar suporte de carreira, né, promovendo uma transição entre os dois países, Brasil e Canadá, e promovendo networking e troca de experiência. Hoje a nossa comunidade tem mais de 450 membros e a gente interage diariamente no WhatsApp, no LinkedIn, Facebook e Instagram. E aqui um pouquinho de estatísticas, né, de números sobre os nossos canais. Então, a gente tem um grupo principal, para quem não conhece, no WhatsApp, que atingiu o limite, por isso a gente criou subgrupos. A gente tem 2 páginas no LinkedIn, a página corporativa, né, e grupo. Mesma coisa no Facebook, 2 páginas, e no Instagram também. E o grupo foi criado, como eu disse, em 2017, com a participação de 4 fundadoras, a Cíntia Alcântara, que hoje é Marketing Manager na Altron, eu, Fabi Ramos, sou Marketing Manager na NextEdge Capital, a Silvia Oshiro, que é Advertising e Marketing Specialist na Fabric Land, e a Marcela Tinelli, que é Marketing Business Intelligence Manager na Cosmetica Laboratories. E aí a gente foi expandindo e precisando de ajuda, então a gente montou um time bem legal de voluntários, a gente super agradece a participação das meninas, que têm nos ajudado bastante a colocar em prática vários sonhos e planos que a gente tinha desde o início. Uma delas é a Mariana Michelin, ela é Special Events Professional, a Débora Fontana, que é Corporate Event Specialist, e a Natália Rabelo, que é Digital Marketing e Growth Marketing Specialist. E aqui uma linha do tempo com um dos mais recentes eventos que a gente teve. Só para quem não conhece, no ano passado a gente fez alguns eventos de network, a Gabriela Bergamo ajudou a gente também, o ano passado e esse ano. Aí a gente começou o Brainstalk com a primeira sessão com a Laura. A Natália também deu aqui um workshop explicando sobre AdWords, 2 na verdade. Esse outro também. E o último, que foi com a Christy. E agora a gente tem uma agenda definida para o mês de maio, para que vocês possam se programar com antecedência. Então, hoje, dia 7, a gente tem o Janser. Na semana que vem, quinta-feira também, a gente tem com a Sophie Cooper. Esse vai ser em inglês. Vai ser bem legal. Ela é uma recruiter canadense, focada na área de Creative e Marketing. As inscrições já estão abertas para esse. Depois, no dia 20 de maio, um evento de networking com vagas limitadas. A gente ainda não soltou o link, mas em breve a gente vai dividir com vocês. E na última semana do mês, dia 26, se eu não me engano é uma terça-feira, a gente vai ter um evento super legal também, que é um painel de discussão com 3 feras em marketing e agência, na verdade. 2 deles na área mais de criação e um na área de redação publicitária. E vai ser bem legal também. A gente está terminando de montar o convite para mandar o link para vocês se inscreverem. Então, não esqueçam de se registrar para os próximos eventos. E todo fim de evento, a gente manda uma pesquisa para a gente entender e ter o feedback de vocês, poder melhorar. Não esqueçam de responder, por favor. Tá bom? E agora eu vou passar
a apresentação para a Mari, porque foi ela que entrou aí em contato com o Janser, nada melhor do que ela para apresentá-lo. Obrigada, Fabi. Boa noite a todos. O Janser, para quem não conhece, ele é um Digital Marketing Specialist. Ele trabalha com eventos online, projetos online há mais de 10 anos. Ele está no Canadá desde 2018. Ele fez uma pós-graduação na Centennial College em Marketing Research and Analytics. E dentro da Centennial ele começou a desenvolver vários workshops para os próprios alunos, falando um pouco e mostrando um pouco sobre o potencial do LinkedIn. E aí, a partir desse sucesso, ele acabou virando, na verdade, um LinkedIn Learning Champion. E no comecinho do ano, em 2020, agora, ele acabou se tornando um LinkedIn Speaker, oficialmente. Ele também atua como guest speaker na Centennial College e na George Brown College. É isso, senhoras e senhores, com vocês o Janser. Só uma observação. A gente vai deixar as perguntas para o final. Se vocês quiserem, vocês já vão mandando no chat, mas acho que no final fica mais fácil da gente se organizar. E se vocês quiserem trocar perfil do LinkedIn também, no chat vocês podem colocar o link de vocês, tá bom? Só esse recadinho. Eu vou parar de dividir a tela. Pronto. Show de bola. Ativei meu microfone aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, estou pegando a bola. Vamos continuar o jogo. Então, pessoal, é o seguinte. Muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer Mariana e a todos que façam o Brains. Eu realmente me sinto muito orgulhoso como brasileiro ver um grupo tão organizado em prol de ajudar os outros. Isso é fantástico. Isso é o mesmo mindset que eu tenho e isso me deixa bastante gratificado. Pessoal, eu vou conversar com vocês hoje. Hoje é um bate-papo, literalmente. Eu não quero impor nada. Eu vou simplesmente colocar situações, certo? Que eu vou explicar aqui de como tudo aconteceu comigo aqui no Canadá. E eu espero que tudo que eu compartilho com vocês seja algo que realmente seja valioso. Tirem proveito de todas as informações que eu compartilharem. Por quê? Porque eu posso falar propriamente de mim, da minha história, e colocar os fundamentos de otimização que eu utilizei e que me ajudaram bastante em todo o meu caminho, toda a minha jornada aqui no Canadá. E eu espero que ajude vocês de alguma forma. Eu estava conversando com a Mari antes, se eu literalmente for fazer um bate-papo e conversar sobre otimização assim a fundo, seria no mínimo 3 horas de workshop. Então, como a gente tem aqui um espaço aproximadamente de 40, 45 minutos, eu vou tentar enfatizar as partes muito importantes, tá bom? Então, vamos lá, galera. Eu vou estar olhando assim toda hora ao redor, por quê? Porque eu estou com vários monitores, a apresentação, algumas notas aqui, mas vocês vão me entender em relação a isso, tá? Prestem atenção ao conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui e eu queria colocar online a apresentação para a gente ter esse guia para a gente. Só um minuto. Então, vocês já estão conseguindo ver a apresentação? Fazer assim, se tiverem. Sim. Show de bola. Então, está funcionando. Então, vamos lá, galera. Eu só queria ressaltar o seguinte, que, para mim, do meu lado, eu imagino que quem está assistindo agora, acompanhando com a gente essa apresentação, eu imagino que tem uma audiência no qual seja iniciantes até avançados. Então, por isso que eu vou especificar coisas do mais simples, do início, até algo mais concreto, que é realmente conectar com projetos e profissionais, tá certo? Então, a gente vai chegar em todos, eu vou surfar por todos esses níveis para todo mundo ficar bem informado sobre isso, tá certo? Então, vou dar seguimento aqui na nossa apresentação. A agenda de hoje eu quero fazer uma breve introdução, no qual vai fazer todo sentido para todo mundo sobre o que eu vou falar sobre otimização, certo? Vou fazer uma introdução, a Mariana fez muito bem sobre minha introdução, mas eu quero falar sobre o meu background profissional, no qual vai fazer sentido para vocês as próximas etapas que eu vou falar. Porque posteriormente a gente vai falar sobre planos de ação, certo?
E eu vou falar sobre o All-Star Profile. Parece algo bem simples de se falar e é simples se você fizer tudo que o LinkedIn recomenda. Porque às vezes a gente tá lá no profile, pensa que é só, não, eu acho que é isso. Se a gente trabalhar no achismo, a gente não vai conseguir os resultados que a gente quer. Então, é bom a gente ser bem técnico. A gente entender o que o LinkedIn está oferecendo, proporcionando da plataforma e realmente fazer e chegar até esses níveis de preenchimento, certo? Vou falar alguns fatores de otimização, como também vou falar de ações e estratégias. E no final, eu espero que vocês fiquem até o final aqui comigo, porque no final eu vou dar um bônus para vocês muito bacana. Beleza? E antes de começar, eu vou compartilhar para vocês qual é o meu maior sonho. E vocês vão entender tudo o que aconteceu comigo até agora, certo? Então é isso aí, galera. Vou fazer uma introdução. Eu poderia dizer o seguinte, eu sou formado em administração de empresas e trabalhei numa empresa familiar da minha família durante 10 anos. Então, para mim, eu fiz administração de empresas, mas minha maior universidade foi trabalhar na empresa da minha família, junto com meu pai, certo? A gente tem uma metalúrgica lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Por isso que eu tenho esse sotaque, tá? Então, a partir daí, eu tinha uma carteira de clientes onde o meu hobby na época era desenvolvimento, certo? E naquela época, realmente, desenvolver, fazer websites, coisas do tipo, era algo muito HTML, CSS e era tudo muito arcaico. Então, isso ajuda muito você a ir evoluindo nisso. Então, depois de uns anos, eu fiz o website da empresa da minha família, no qual eu coloquei no mercado, onde algumas empresas na minha região, que legal, que website massa, qual foi a agência? Foi de São Paulo? Foi de onde? Que negócio massa. Não, fui eu. Então, a partir daí, meu hobby, eu comecei a me dedicar a virar profissão. Quando foi em 2010, eu comecei a me interessar pelo marketing online, que era algo totalmente novo e não tinha muitas tendências. O e-commerce ainda estava navegando, principalmente na minha região. 2012, grandes players do mercado lá na minha região me contrataram. Jansen, eu preciso de uma pessoa para liderar o marketing online da minha empresa. Minha empresa tem 10 lojas físicas, não tenho nada online. Então, eu preciso que você venha para cá, continuar desenvolvendo o que você faz, crie um e-commerce e eu preciso lapidar você para ser um gerente de e-commerce para os próximos anos da minha empresa. Foi o que aconteceu. Nesse meio tempo, eu tinha outro hobby, que meu outro hobby era voar. Eu sou piloto também, e nesse meio tempo eu me tornei piloto comercial de avião. Durante a semana era gerente de e-commerce, e à noite eu fazia instruções e nos finais de semana eu voava. Foi aí que eu comecei a ter comecei a gostar muito do inglês. Foi assim que o inglês chegou na minha vida e eu decidi vir para o Canadá. Tá? Então, durante 6 a 7 anos, eu fui gerente de e-commerce de duas grandes empresas lá no Brasil. Piloto de avião, me interessei muito pelo inglês e fiz, vou para o Canadá. Como vai ser lá? Eu vou ser piloto? Eu vou trabalhar com e-commerce? O que é que eu vou fazer? Então, decidi estudar e desenvolver ainda mais tudo sobre digital marketing, que é o que eu já fazia já há bastante tempo. Então, foi por isso que eu consegui ter esse background. E vindo para o Canadá, eu vou falar como eu tive que me posicionar no mercado para poder literalmente ser visto, certo? Então, chegando no Canadá, falando um pouco mais sobre a minha jornada, eu vim para o Canadá literalmente para aprender inglês, desenvolver o inglês, aprender comunicação, certo? E como me comunicar em inglês. Isso para mim era um fato muito importante, era a minha meta inicial, certo? E como eu vi com o inglês não tão bom, do básico para o intermediário, eu acabei focando em desenvolver o inglês nos meus primeiros 6 meses, onde eu fiz um curso num college privado de Customer Service, justamente que eu tinha um inglês só para entrar no curso e assim fui desenvolvendo. Só que, durante a minha trajetória, eu comecei a desenvolver essa comunicação e comecei a pegar as dicas de como ter uma experiência canadense. Então, foi aí que eu comecei a ser apresentado para algumas situações, como, por exemplo, me apresentar o tal do resumê. Resumê Covelera. Chance aqui no Canadá, resumê Covelera, você tem que ter o seu. E, tipo assim, é sagrado. Eu fiz, lógico, isso é importante, vamos ter. Mas o que acontece é que minha experiência não foi muito boa. Por quê? Porque eu pegava meu resumê, Covelera, novinho aqui no Canadá, não tinha tanta instrução, o que eu fazia? Batia na porta das empresas, ia muitas vezes num restaurante, pedindo, tem vaga? Por exemplo, numa Dollarama da vida. Não, deixa com o gerente o resumê. Como é que eu me aproximo? Como é que eu falo?
como é que eu faço uma prospecção sobre eu mesmo, como é que eu potencializo minhas chances ali para aquelas vagas. Então, imagine um cenário, tá, pessoal? Uma pessoa desenvolvendo inglês, não tinha muito bem, um inglês muito desenvolvido. Nos primeiros 6 meses eu comecei a atingir uma comunicação melhor. E foi aí que eu decidi não gastar tanto o meu tempo propriamente só com resumir e bater perna, bater nas empresas. Eu comecei a focar no online, que era o que eu sabia fazer. Então, conversando com o professor, ele fez, Jansen, LinkedIn aqui é levado a sério. Eu fiz, mas eu tenho meu perfil e tal, mas lá no Brasil a gente não usa muito. A gente, tipo assim, é tipo um resumê online. Mas ele fez, olha, cara, preste atenção. No LinkedIn, muitas pessoas são contratadas e é a oportunidade que você tem de ver as empresas, saber quem trabalha, saber o que eles estão fazendo e acompanhar projetos. Eu recomendo a você, continue fazendo o que você está fazendo, mas dá uma olhada no LinkedIn. Foi aí, galera, que eu comecei a olhar com outros olhos, certo? E é esses detalhes que fazem toda a diferença. Comecei a colocar todos os meus esforços no LinkedIn. Durante o dia, saía nas empresas, como eu resumi com a galera, mas à noite eu chegava, mesmo cansado, vamos para o LinkedIn. Eu tenho que aprender como me aproximar. O que acontece no mundo real e vamos ver no mundo virtual, tá? Então, comecei a criar alguns planos de ações, certo? Então, a gente vai chegar nisso daí, certo? Deixa eu só mover aqui uma coisa para me ajudar. Show, agora eu consigo ver toda a apresentação. Então, vamos lá. Eu comecei a criar alguns planos de ação, certo? Então, eu comecei a entender como é que funciona o LinkedIn. Eu comecei a ver que lá tinha empresas, que tinha grupos, que eu poderia começar a conversar com algumas pessoas, literalmente tentar chegar até elas. Então, avançando um pouco mais, eu comecei a fazer algo que é o quê? Eu comecei a criar um plano. Eu sou Digital Marketing Specialist. Eu quero mostrar o que eu sou capaz. Eu quero mostrar o que eu sei. Então, eu comecei a fazer o quê? Comecei a prospectar as empresas que tinham aqui. Eu fiz exatamente aquilo que o meu professor tinha falado. Vê quem está trabalhando lá, vê o que eles estão fazendo, olha as vagas, veja o que eles estão pedindo sobre você, etc. Cria um plano. Eu criei esse plano. Então, comecei a fazer o seguinte. Nesse plano, eu comecei a entender que eu precisava ter uma meta. Eu sabia que para chegar nessa meta final, lá na frente, tinha uma jornada toda até chegar lá. Fazer um LinkedIn bem feito, saber me aproximar das empresas, saber me aproximar dos funcionários, ter motivos interessantes para chegar neles, ser interessante para eles terem uma troca comigo, criar um relacionamento. E essa é uma das chaves muito importantes, criação de relacionamento. Então, eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu quero uma oportunidade para um trabalho e ser contratado. Essa é a minha meta. Mas só que minha meta agora é ser visto. Então, eu vou aproveitar esse momento para tentar ser visto, mostrar esse meu potencial, para depois a gente criar esse relacionamento. Aí, com o relacionamento, a gente poder começar a criar oportunidades. Então, eu criei esse mindset, galera. Eu deixei desse negócio de, eu quero um emprego, eu quero uma vaga. Não. Eu vou passo a passo aproveitar esse momento para saber me prospectar, saber me vender, criar relacionamento para depois ir para o próximo passo, tá? Então, vou chegar a alguns pontos aqui bem interessantes de como eu consegui comecei a crescer isso, tá bom? E outro ponto, ser a melhor versão de você mesmo todos os dias, tá? Eu quero dizer isso por quê? Quem aqui já comprou um carro? Quem aqui já leu o manual do carro antes de usar o carro? Eu até já sei qual é a sua resposta. Eu já vi aqui em Rio quem brincou com isso. Por quê, galera? A maioria das pessoas querem um carro, bota gasolina, eu troco o óleo, sai dirigindo. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção no manual do carro, recomendações, etc. Isso é bastante comum, porque isso é coisa do ser humano e achar que algo similar é utilizado daquela forma, beleza, eu não preciso ler propriamente o manual para começar a utilizar. Tá? Então, eu comecei a fazer o seguinte, eu vou ler o que o LinkedIn está dizendo que eu devo fazer para poder crescer. Aí eu comecei a prestar atenção no que o LinkedIn colocava de manuais, orientações, instruções, etc. E eu vi que eu estava no caminho certo de criar um plano,
aproveitar cada etapa de conexões para poder criar situações de relacionamento para depois evoluir em oportunidades de trabalho. E é aí que veio, eu quero dizer mais uma coisa. Não existe receita de bolo. Existe ação. Então, eu comecei a ler o LinkedIn por trás, manual, instruções, no qual ele dizia o seguinte: skills. Skills fala muito. Habilidades. Conecte, mostre suas habilidades. Então, o que é que eu fiz? No LinkedIn, a gente tem uma parte de skills. Lá você tem um limite de até 50 skills. E eu comecei a perceber que sempre o LinkedIn deixava 3 fixos ali em cima. Eu comecei a ler um pouco mais e nada mais, nada menos que aquilo é proposital. Por quê? Porque aqueles primeiros skills é tipo assim, sendo bem direto para todo mundo entender, é o que você gostaria de ser reconhecido como profissional a partir daqueles skills. Se eu sou Digital Marketing Specialist e tenho algumas habilidades no qual eu quero ir para o mercado, me promover como tal, por exemplo, eu vou falar sobre mim, Web Designer, WordPress Developer. Eu criei uma categorização da minha posição com os demais que ranqueavam, que me qualificavam para tal, certo? Então eu defini as 3 primeiras e fiz uma lista do resto, no qual essa lista, todos esses skills, as 3 top 3, se você não tiver, isso eu descobri depois de muito tempo e conversando, Jansen, se você não tiver 5 endorsements para cada um dos top 3, o teu perfil talvez não tenha uma relevância como deve ter no buscador. Como assim? Isso foi conversando com o pessoal mais no LinkedIn, certo? Quando você tem endorsements no top 3, a ferramenta, o algoritmo, a plataforma entende que você é um profissional daquelas áreas, aquela sua área principal. Então, você é reconhecido como profissional naquela área. É por isso que eu vou falar de mais alguns pontos, porque tudo está conectado. Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, que eu criei minha lista de skills, minha lista de habilidades, no qual eu queria ser reconhecido como profissional dentro da plataforma, certo? E baseado nessa demanda de mercado para a minha posição, eu comecei a criar essa lista de skills, tá? Baseado na demanda do mercado. Não é à toa que eu sempre fiz o tracking dos skills da minha posição. E até hoje, esse ano, eu decidi mensalmente escrever artigos colocando lá os top 20 para digital marketing, os top 20 skills que eu encontro, continuo fazendo o tracking e eu publico isso nos meus artigos lá no meu LinkedIn. E isso é muito interessante e eu recomendo que você tenha um Excel, comece a fazer essa busca e crie e cuide muito bem desses skills e você vão entender isso mais na frente um pouquinho, tá? Eu estou aqui controlando o tempo e tentando falar o mais breve possível, sabe? Então, pessoal, eu comecei com essas skills. Eu li a visão e a missão do LinkedIn e eu quero compartilhar isso com vocês, que talvez muitas das pessoas não tenham visto isso. A visão do LinkedIn é create economic opportunity for every member of the global workforce. Mas o mais importante é a missão. E eu quero que vocês vejam isso comigo, para fazer todo o sentido. A missão do LinkedIn é muito simples. Conectar profissionais, works professionals, to make them more productive and successful. O que eu quero dizer aqui com essa missão? Tem 4 palavras-chave aí que me atraem bastante. Lá vem eu com palavras-chave, mas eu adoro isso, trabalho com isso, então vamos lá. Então, connect, missão, professionals, productive and successful. São 4 palavras-chave que me chamaram bastante atenção e eu resumo disso no seguinte, eu escrevi até no papel. Conectar profissionais para ter produtividade e ter sucesso. Ser produtivos e ter sucesso. Então, isso me chamou bastante atenção. E, literalmente, galera, eu comecei a fazer exatamente o que o LinkedIn falou. Conectar com profissionais, olha, deixa. Ser produtivo para ter sucesso. Eu acabei criando a minha missão dentro do LinkedIn. Vocês entenderam? Faz sentido agora? Se faz sentido para você, fez todo sentido para mim. Porque conectar com profissionais para produzir conteúdo, ser produtivo para assim atingir o sucesso. Tá bom? Dentro da plataforma, logicamente. Então, seguindo mais adiante, qual era o cenário? O cenário era o seguinte, eu era
um cara com pouco inglês, não conhecia muita gente no mercado e não tinha experiência canadense e tinha que ir atrás disso, certo? Correr atrás. Então, eu vou aqui avançar aqui, porque eu quero falar sobre o seguinte. O cenário era isso que eu acabei de falar para vocês. E o que eu fiz, literalmente, foi chamar a atenção. Comecei a pegar meu LinkedIn e deixei ele, primeiramente, All-Star. Então, para todo mundo que está começando o perfil, para todo mundo que está desenvolvendo o perfil, preencha absolutamente todas as informações do seu perfil. Isso vai fazer todo o sentido. E eu vou destacar aqui uns 3. Eu não tenho muito tempo para me aprofundar, mas eu vou destacar alguns que fazem todo o sentido. Foto e headline é seu cartão de visita em toda a plataforma. Seus artigos, seu post, quando alguém compartilha, quando alguém busca a profissionais na plataforma, quando vê o resultado das buscas, sua foto, sua headline está lá. Então, deve ser o seu cartão de visita. Tem uma foto profissional, tem uma foto simpática, transparência, empatia. Isso faz diferença e vocês sabem que números do LinkedIn eu vou mostrar posteriormente. Headline, meu amigo, você pode fazer mágica com ela, tá? Mas para quem está começando, quem está buscando, quem está desenvolvendo conhecimento, eu recomendo utilizar as skills no qual você quer ser reconhecido como profissional. Você pode dizer, eu sou Digital Marketing Manager na empresa XYZ, ok, só que você está sendo reconhecido, você está sendo identificado como aquele profissional. / coloque outras keywords relacionadas no qual justifiquem aquela sua posição, certo? Como o nosso tempo é curto, essas recomendações que eu tenho para esses 2 itens, foto e headline, falam muito. E vá lá no seu top settings do seu LinkedIn, principalmente location and industry. Vocês têm que ter bastante atenção a isso, tá? Porque location, quando você está buscando e aplicando para posições em Toronto, o seu location deve estar relacionado para onde você está aplicando. Não é simplesmente seu interesse, porque você pode morar em Ajax, você pode morar em Niagara, mas onde você está, para onde você está aplicando job post, em Toronto, por exemplo, você deve colocar lá a sua localização para onde você está aplicando. Essa é a minha dica para agora. Industry. Coloque a indústria no qual você está reconhecido como profissional. Isso, infelizmente, a gente não tem tempo, mas faz todo sentido porque na busca dos recrutadores, eles têm 3 variáveis importantíssimas. Primeira, eles podem procurar por skills e ou location e ou posição, certo? Isso são 3 variáveis no qual os recrutadores usam hoje em dia para encontrar você dentro da plataforma. No workshop mais aprofundado sobre a otimização, eu posso mostrar vários exemplos, mas vamos lá. Depois que você preste atenção no seu LinkedIn e deixa atualizado essas informações, você pode inserir mais projetos. No seu Work Experience, eu recomendo a você colocar sua posição, bullet points, coloque tudo que você desenvolve lá. Isso tem muitos manuais por aí falando. E essa otimização é muito importante, principalmente para a sua last work experience, pessoal. Você deve fazer isso e colocando, principalmente, fazendo um match de keywords dos seus skills. Se nas suas habilidades lá, você tem uma lista de habilidades no qual você quer ser reconhecido, coloque todas elas nas atividades, nas tarefas que você tinha durante sua posição ou no que você está desempenhando, ok? Isso faz uma diferença de posicionamento. Seguindo mais adiante, o que é que eu fiz? Eu produzi um portfólio privado, porque no Canadá eles sempre querem ver resultados. Eles querem ver o que você é capaz de produzir para a empresa. E muitas vezes no Brasil a gente não faz isso. Mas trazendo para a nossa realidade no Canadá, eu produzi um portfólio meu, falando todos os resultados dos meus projetos, o que eu atingi de resultado positivo nos projetos, o que eu aprendi, o que eu desenvolvi durante esses projetos. E quando eu tinha as oportunidades, eu mandava esse portfólio, que é privado, específico para poder me promover, me vender para aquela oportunidade. Então, eu recomendo a vocês que vocês tenham isso também. Não tão somente um resumê, mas que tenham um portfólio pronto no qual vocês consigam vender aquilo que você consegue proporcionar de positivo para a empresa, certo? Então, comecei a avançar, pessoal.
comecei a avançar nisso e comecei a otimizar o meu feed do LinkedIn. Comecei a dizer ao LinkedIn o que eu estava interessado. Se você for lá no rodapé do LinkedIn, ele vai dizer pontos de interesse, seus interesses, certo? Então, eu comecei aqui o quê? Seguir influencers, seguir profissionais da minha área. E eu aprendi o quê? Seguir as empresas no qual eu tinha intenção de trabalhar ou da minha área de atuação, no caso, digital marketing. Toda vez que eu seguia uma empresa, o LinkedIn me recomendava mais 4 ou 5 empresas a seguir, no mesma média de employers, de fatia de mercado, etc. Então, eu saía seguindo todas as empresas. Então, eu estava dizendo ao LinkedIn ali o tipo de assunto que eu queria. E para a maioria dessas empresas, eu comecei a acessar essas empresas e seguir os funcionários que tinham nessas empresas. Então, comecei aí a ver o que o mercado estava produzindo. Ok? Então, de um lado, eu estava melhorando meu LinkedIn, colocando as minhas informações, como eu já falei. Do outro lado, trabalhando dentro do mercado, mostrando para o LinkedIn o que eu queria. Então, eu comecei a fazer o que o LinkedIn falou. Conecte-se com profissionais. Então, eu comecei a criar templates falando sobre projetos que eu desenvolvi para com profissionais que eu vi com projetos similares ao meu. Então, eu ia lá, falava do meu projeto, falava do dele, e assim eu dava uma deixa para começar um bate-papo, um relacionamento. Eu falava de resultados que eu tinha atingido com os projetos similares ao deles, para poder chamar a atenção. Pessoal, assim, a grosso modo, porque o nosso tempo não é tão longo, mas eu posso dizer, eu comecei a chamar a atenção de profissionais da minha área. E isso fez toda a diferença. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a receber feedback sobre o que eu estava fazendo para com eles. Então, algumas lições disso que eu fiz é o seguinte. Primeiro, fundamentos do digital marketing. Eu comecei a chamar a atenção. Comecei a chamar a atenção das pessoas realmente que me interessavam naquele período. Eu já estava completando quase um ano de Canadá e eu já estava começando a criar esse relacionamento. Eu entregava valores pessoal. Eu mostrava os meus projetos, mostrava o que eu conquistava, mostrava minhas habilidades, similar aos projetos que eles estavam desenvolvendo. E isso me conectava com eles. Era uma porta de entrada. Eles não simplesmente, é só mais uma coisa chata, estão mandando mensagem. Não. Se é para conectar profissionais, eu sempre entregava valor, algo interessante para com aquele projeto que eu via desenvolvendo. Então, comecei a criar uma retenção. Comecei a falar de novos projetos, comecei a falar aqui de intenções de projetos e comecei a comentar de projetos que eu estava vendo aqui no mercado. Então, comecei a esse relacionamento ser mais extenso. E isso foi muito bacana, porque meu LinkedIn começou a crescer conexões na minha área. Isso faz uma diferença, porque o LinkedIn começa a te entregar o que você quer ver, tá bom? Então, foi a partir daí, galera, que eu comecei a ser visto. Então, vou colocar aqui alguns prints, só de alguns exemplos, alguns prints antigos, que o quê? Depois dessas otimizações, conexões, de dizer ao LinkedIn o que eu estava interessado, semanalmente o LinkedIn entrega um relatório, certo? Então, comecei a ver alguns números crescendo, algumas empresas fazendo buscas, as principais empresas que estavam fazendo buscas, que encontraram o meu perfil. E eu comecei a perceber que as palavras-chave que o LinkedIn estava me dizendo tinha toda a relação com minha headline, tinha toda a relação com o meu top 3 skills, com toda a lista de skills que eu estava fazendo. Então, eu comecei a o quê? Colocar mais conteúdo dentro do meu LinkedIn e comecei a me comunicar mais com esses profissionais, certo? Então, começou o quê? A mudar. Começou a crescer. Semanalmente, esse número começou a crescer. Profissionais me encontrando nas buscas. E eu comecei a prestar atenção nas palavras-chave. Então, por isso que hoje eu divulgo artigos falando de ranqueamento de palavras-chave na minha posição. Até hoje eu faço esse tracking. E eu recomendo a vocês que façam e nunca parem de fazer. Quem sabe futuramente a gente fala de como fazer isso, de como criar, de como fazer esse monitoramento, tá? Então, eu quero avançar um pouco mais porque isso nos dá visibilidade. Pessoas começam a acessar mais o seu perfil. Esses números
Não, tipo assim, não tenham medo se seu número é baixo, alto, não importa. O importante é você estar em ação, em movimento. Não fique esperando que a plataforma vai lhe dar. Você precisa estar em ação. Nesse tudo, pessoal, eu comecei a ter resultado. De quê? Mensagens. Profissionais que não me conheciam, eu, recém-chegado, pouco inglês, porém eu já estava com inglês melhor, então a minha facilidade de comunicar dentro do LinkedIn já melhorava. Então eu já ia evoluindo nessa parte. Isso é muito interessante na comunicação. E eu comecei a receber mensagens. Jans, quero me conectar com você, tem uma oportunidade de trabalho, ei, você está querendo mudar de trabalho, eu tenho uma oportunidade, oferta. Então, aí fez todo sentido para mim. Fez todo sentido. Então, o trabalho está dando resultado. Esse meu esforço noturno de estar lá fez todo sentido. Então, o que vem depois? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Eu comecei a receber diversas mensagens. Essas mensagens foram muita mensagem para fazer job interview. Então, eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo estava dando resultado. Então, o que eu resumo para vocês até aqui, que eu espero que esteja fazendo todo sentido para todos, é o quê? Quando você faz o trabalho que o LinkedIn diz que você tem que fazer, quando você otimiza com aquilo que você quer ser reconhecido como profissional, quando você começa a se conectar com profissionais e colocar o teu conteúdo dentro da plataforma, a plataforma começa a entender e dar relevância ao seu perfil. O que aconteceu, pessoal? Nenhuma dessas mensagens eu fui para uma job interview e fui contratado. Em 1 ano de Canadá, eu fui contratado na minha posição. Eu fui convidado para fazer uma job interview para Digital Marketing Coordinator. E no primeiro mês que eu comecei a trabalhar na empresa, eu já fui promovido a manager. Mas isso já é uma outra história, porque tudo isso já é questão de estratégia, porque simplesmente eu estava no lugar certo, na hora certa. E eu creio que isso deve-se ao quê? A todo o trabalho que eu vinha desenvolvendo dentro do LinkedIn e colocar no lugar certo. Tá bom? Então, tá fazendo todo sentido para vocês? Eu espero que sim, pessoal. Que é uma história de exemplo. Então, o que eu quero resumir é o seguinte. Be interested to be interested. Gravem isso. Anotem. Seja interessado em ser interessante. Que essa oportunidade venha a você. Seja interessado em ser interessante. Tá certo? Isso faz toda a diferença. Então, eu percebi o seguinte. A maioria das pessoas, quando é contratado, o que elas fazem? Relaxam no LinkedIn. Isso é natural. Lógico que os atingir o objetivo, estão contratados, etc. O que eu fiz? Certo? Eu dobrei minha aposta. Eu não parei. Eu simplesmente, quando vi que o negócio estava funcionando, mesmo contratado, caramba, eu esperava isso daqui a 3 anos, mas não, fui contratado agora, na posição que eu queria e tal, o LinkedIn trouxe tudo isso para mim dentro da plataforma. Ótimo. O que eu quero dizer a vocês é o quê? Que eu não parei, eu dobrei minha aposta. Por quê? Porque se por algum motivo eu não continuasse naquela vaga, algo de errado acontecesse ou não desenvolvesse coisa do tipo, eu ia estar com o meu LinkedIn em crescimento e eu ia continuar tendo as oportunidades vindo até mim, por causa de tudo que eu já falei da otimização, certo? Então, eu não parei. O que aconteceu? Eu tive que fazer um curso de pós-graduação de Marketing Research. Eu creio que todo mundo aqui quer emigrar. E eu precisava de mais alguns pontinhos, certo? Então, esses pontinhos eu fiz mais um curso de Big Data, resumindo, e que fez toda a diferença para mim, porque o pessoal do meu trabalho fez, ei, Jansen, a gente incentiva, vai lá, faz esse curso, você pega seus pontos, e isso vai fazer diferença para aqui sua posição, isso vai ser muito bom. Então, eu tive, como eu disse, estar no lugar certo, na hora certa. Então, não parei. Durante o meu curso, como a Mari falou na minha introdução, eu comecei a ajudar meus colegas em fazer LinkedIn Session, mostrando a eles, literalmente, como eu otimizei. Todas essas sessões, a gente colocou, eu dava essas aulas, durava até 2 horas de aula, no qual eu ajudava eles a ir desenvolvendo ponto a ponto, eles poderem ir crescendo dentro do perfil deles e dentro do LinkedIn, certo? Então, essas sections, galera, eu comecei a produzir conteúdo, comecei a postar, comecei a mostrar para o mercado o que eu estava fazendo, tá? E isso me ajudou muito a continuar crescendo, aprendendo e desenvolvendo, ok? Então, próximo passo, pessoal,
eu continuei essas sessions, comecei a receber convites. Eu recebi um convite muito especial de Ricardo do Brazilian Club, que é um clube da comunidade brasileira dentro da Centennial College, no qual ele me convidou a amplificar essas aulas para todo o college. Então, isso foi fenomenal. Na Centennial College me autorizou a continuar fazendo essas sessions para ajudar todos os alunos, que é um trabalho voluntário, e isso me prospectou a aprender mais, ensinar mais e ajudar mais pessoas a crescerem dentro da plataforma. Então, isso acabou me levando a ter um conhecimento bastante amplo e ajudar as pessoas em diferentes cenários, certo? Então, o que eu fiz, pessoal? Como eu comecei a ter mais visibilidade, comecei a aprender mais, comecei a ensinar mais e ter mais contatos, minha network foi crescendo. E literalmente eu me dediquei a criar mais conteúdo e fazer mais aulas, e é aí que vem um pulo do gato. Lembra-se do que eu falei? Be interested to be interesting. Seja interessado em ser interessante. Eu recebi uma carta convite do LinkedIn para fazer parte do time do programa LinkedIn Learn Champion, que é no qual o LinkedIn convida profissionais ativos e estudantes a fazerem parte desse programa dentro do LinkedIn, a promover exatamente o que eu já havia fazendo. É literalmente profissionalizar o que eu já vinha fazendo. E, gente, eu vou lhe falar, ali é um divisor de águas para mim, porque a partir daí eu comecei a ser visto pelos players do mercado. E é aí que eu fiz o que, galera? Que eu já falei. Eu dobrei minha aposta novamente. Comecei a colocar os meus projetos dentro do LinkedIn também. Com isso, com essa visibilidade que o LinkedIn fez de me convidar, de me trazer, outros colleges começaram a me convidar. George Brown, por exemplo. Várias sessões, os professores e coordenadores de George Brown. Ei, Jansen, eu preciso da tua sessão aqui para os alunos entenderem e verem que é possível. As otimizações que realmente são feitas, de como eles se venderem, de como crescer dentro da plataforma, traz resultado. Eles precisam ver resultado. E é isso que eu me proponho a fazer dentro dos meus workshops. Tá? Então, falando um pouco mais de otimização, essa última foto é bastante especial porque todo esse potencial que o LinkedIn me deu, de ministrar aulas, de alcançar um pouco mais do mercado, de poder ter um pouco mais dessa audiência, de começar a angariar mais conteúdo, ter mais informação, acabou me levando a receber convites de me tornar um LinkedIn Local Speaker, onde nos primeiros eventos de LinkedIn Local, no Mississauga, eles me convidaram para ser um dos e para justamente compartilhar alguns fundamentos de como eu consegui me prospectar como international student, newcomer, dentro do mercado em tão pouco tempo. Então lá eu compartilhei literalmente os passos no qual eu fiz para poder chegar no padrão que eu cheguei de audiência. Tá? Então, avançando mais um pouquinho, eu queria falar sobre fatores de otimização. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é, lembra-se do começo, tenha um plano, aproveite o plano e seja a melhor a versão de você mesmo todos os dias. Por quê? Primeiro, no seu plano, eu tinha a minha lista de skills. E eu me dedicava a minha lista de skills estar sempre de acordo com a demanda do mercado. Sempre atualizado. Atualizando minha headline, fiz vários testes e sempre mantendo minha indústria, meu location, nas posições que eu queria, de acordo com o plano que eu tinha. Como eu já estava contratado, meu plano acabou mudando. Não era mais a conseguir um trabalho, conseguir uma oportunidade para um potencial trabalho. E sim conseguir, estrategicamente falando, de como eu poder alcançar mais pessoas interessadas naquele conteúdo que eu estava fazendo, do LinkedIn. Certo? Então, nessa parte de crescimento e continuando o programa do LinkedIn Learn Champion, que é o quê? Promover conteúdo e fortalecer a comunidade. O LinkedIn, galera, resumindo, é uma conjunção é uma plataforma no qual busca construir uma comunidade profissional. Se você tem um senso de comunidade, como o Brainstem, o Brains, como outras comunidades têm de prover conteúdo e fazer esse trabalho de comunidade, todo mundo se fortalece e cresce junto, tá? Então, falando sobre fatores de otimização,
Lista de skills atualizada de acordo com o qual você quer ser reconhecido no mercado e sempre monitorando a demanda do mercado no qual você está, ok? All-Star Profile, eu vou fazer, de novo, uma recapitulação do All-Star Profile. Foto headline, como eu já comentei para vocês, muito importante, é seu cartão de visita. Sua indústria e o seu location, muito importante. Inclusive, o LinkedIn está até fazendo uma nova atualização que vai entrar provavelmente mês que vem, no qual vai ter sua localização sua, no qual a localização de onde você quer aplicar e no qual vai ter informação de quanto tempo você vai ter de viagem. Então, essa é uma nova feature do LinkedIn que está sendo desenvolvida e que vai vir aí, tá? Então, Last Work Experience otimizada, ok? Education Details, tudo otimizado. Então, essa lista aqui, galera, tira um print. Nosso tempo é curto e eu quero avançar mais um pouquinho para a gente finalizar aqui e concluir, tá? Action Strategies, ok? Proatividade, vocês precisam ter, pessoal. Ser proativos e gerenciar sua presença online. Otimizou seu LinkedIn, ele está otimizado, você tem que fazer isso. Construa sua network e seu feed. Se você não conseguir fazer isso, pessoal, o LinkedIn não vai entender, não vai estar te promovendo toda hora nas buscas. Isso é importante que você tenha isso em mente. Construa sua network dentro do LinkedIn, tenha o seu perfil otimizado e construa o seu feed. Muito importante, seguir profissionais e não tenha muitos cadastros de pessoas que não respondem às suas conexões. Faça um follow, saia, e se você saia de conexões no qual não lhe interessam mais ou não tem interatividade, não tem engajamento, certo? Faça uma limpa no seu LinkedIn, isso é importante. Outra coisa importante também sobre isso, na verdade, sobre o próximo passo. Crie oportunidades para se conectar com o mercado. Como eu falei, eu criei meu portfólio, comecei a me conectar com os profissionais, comecei a falar de similaridades de projetos que eles estavam desenvolvendo com projetos que eu já fiz. Eu sempre destacava as minhas habilidades. E isso fez diferença para me conectar e criar relacionamento. Quando você for a networks, workshops presenciais, depois do Covid, of course, tente fazer isso. Não vá somente só para conhecer. Leve alguma coisa relacionada às pessoas que estão apresentando ou alguém que está lá para crescer esse relacionamento. Estreitar, deixar esse relacionamento mais forte. Tá? Seja autêntico. Não faça tipo não, tá, galera? Não seja no LinkedIn de um jeito. Seja como você, sua linguagem, sua comunicação, seja direto. Eu sou espontâneo, eu sou ousado, eu sou assim. Para quem está me conhecendo agora, talvez seja o primeiro contato, mas para quem já me conhece, quem já esteve nas minhas aulas, quem já esteve em contato comigo, vai saber que eu sou assim, do mesmo jeito que eu escrevo. Eu não tenho medo de me comunicar em inglês. Não tenha medo disso. Simplesmente porque eu sempre falo da minha história. Sou recém-chegado, posso ter limitações em comunicação, todo mundo pode ter. Eu deixo isso bem claro, mas eu sempre enalteço o meu potencial profissional. E é isso que o mercado quer ver. O que você é capaz de produzir para as empresas, para o mercado, tá? Então, deixa eu avançar aqui, que a gente está já chegando lá no limite do nosso tempo. Conteúdo, galera, é rei. Você com o LinkedIn otimizado, com as conexões certas, criando relacionamento, conteúdo daquilo que você está fazendo, é rei. É rei, literalmente. Então, eu vou começar a dar uma dica para vocês, certo? Comece a se conectar com a audiência, com essas pessoas da sua network. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, compartilhar. Nunca se compare a ninguém. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas nunca se compare a ninguém. Se compare a você mesmo. Se você fez um pouquinho, faça um pouquinho mais. E assim vá fazendo. Quando você olhar para trás, você vai ver que você já evoluiu. E isso faz a diferença dentro do LinkedIn. Esteja em constante evolução, certo? Galera, ninguém nasceu andando, não. Ninguém nasceu andando. Então, aprenda tudo isso. Um passo, segundo passo. Daqui a pouco você vai estar andando dentro da plataforma. Daqui a pouco vai começar a ficar fácil. Aí você vai começar a evoluir, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui uns tips finais para a gente poder
finalizar nossa apresentação, porque o nosso tempo realmente é curto. Eu queria falar mais 2 horas aqui, no qual pudesse pincelar, mas não tem problema. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Primeira dica que eu deixo aqui para vocês. Se vocês começarem a, de fato, começarem a encarar seriamente sua lista de skills, começarem a se prospectar online, fazer essas otimizações que eu falei aqui de forma superficial, mas se vocês já estiverem fazendo isso, eu indico a vocês a sempre estar mensurando isso. E o Social Selling Index é uma ferramenta do LinkedIn. Se você fizer o login no seu perfil, no seu navegador, no qual você utilizar esse endereço, no qual estou colocando na sua tela agora, você pode até tirar um print screen. Se você fizer isso, você vai ver 4 fatores de mensuração do seu perfil dentro da plataforma. Esses números, quem está lidando é o LinkedIn. Isso é o que o LinkedIn está entendendo sobre o que você está fazendo. Eu coloquei um print screen aqui antigo do meu LinkedIn só para ter um parâmetro. Vocês vão ver uma tela como essa, foto do seu perfil, um score, no qual o LinkedIn faz esse score baseado em 4 fatores. Um fator é establish your personal branding. É o primeiro. Se você está deixando isso claro qual é o seu personal branding, o LinkedIn faz um ranqueamento disso. Segundo, o LinkedIn o segundo fator, find the right people. Se você está se conectando com as pessoas certas dentro da plataforma, o LinkedIn mensura isso também. Como também o terceiro mensuração é o quê? Está pequenininho, mas eu acho que eu consigo ver. Engage with insights. Então, produzir conteúdo, the content is the king. Lembre-se disso. Conteúdo é o rei. E o terceiro, que é o que eu mais gosto de fazer, me conectar com as pessoas. Eu falo muito, galera, vocês estão me conhecendo agora. Quem já me conhece já sabe disso. Eu gosto de me conectar, conhecer, ser interessante, compartilhar projetos e crescer, certo? Então, esse é o último fator de otimização, de mensuração que o LinkedIn faz para com o seu perfil, tá? Então, utilizem esse URL dentro do navegador e você vai ver o seu agora e você vai ter uma mensuração do que você deve fazer dentro do seu perfil, tá? Tip 2, eu vou dizer para vocês, Alumni Tool. Se você é international student, se você é estudante, coisa do tipo, tem alguma conexão com o college, eu dou uma recomendação. Eu tirei aqui do Centennial College só como exemplo. Se você for na LinkedIn page do college, e lá na LinkedIn page do college, perdão, pessoal, acabou avançando aqui. Você aqui na lateral vai ter o Alumni. Se você clicar aqui, você vai ter um buscador, o número total de estudantes dentro do seu college. Aqui nesse buscador, você vai poder buscar pessoas pelas skills, você vai poder buscar pelas pessoas, pelo title das pessoas, o que ela está trabalhando, qual a posição que ela trabalhou, qual o mercado, qual empresa ela está trabalhando, qual o curso que ela finalizou, qual o curso que ela está fazendo. E assim você começa a segmentar informações. Aqui é um bom pontapé inicial para qualquer um começar as suas conexões. Tá? Então, essa dica eu deixo para os international students, no qual você queira começar a construir sua network, começar a dar aqueles primeiros passos. Lembra? A gente não nasceu andando, a gente tem que aprender a dar os primeiros passos e esse é um bom start, certo? Um tip número 3, para você construir, meu tempo já esgotou, mas eu vou tentar acelerar, tá bom, galera? Tip número 3. Vocês viram que a jornada é longa, que a jornada não é do dia para a noite. Eu posso dizer que eu me dediquei bastante para o resultado vir muito rápido, então posso dizer que eu fiz até um over-delivery para mim mesmo nisso. E eu sei que a vida de cada um é tudo muito subjetivo. Mas se você se dedicar, como eu falei, tem um plano, aproveita esse plano, cada etapa desse plano, e seja a melhor versão de você mesmo. Porque todo dia faça um pouquinho, seja um pouquinho melhor. Produza algo melhor, faça uma otimização melhor, busque por mais skills, palavras-chave que o mercado, faça esse track. Seja um pouquinho melhor todos os dias. Por quê? Porque durante essa jornada, galera, o ser humano procrastina, isso é natural. Talvez você se desmotive, talvez você não veja resultado. Não fique ansioso por resultado. É como a construção de uma casa. Faça a fundação bem feita para colocar as paredes e ter o seu telhado. E assim você vai ter seu abrigo perfeito. Para mim, o meu LinkedIn é um patrimônio no qual
eu digo a vocês, com toda essa minha dedicação, como eu falei no começo, eu tenho um sonho. Eu digo para vocês agora, meu sonho é ser professor. E toda essa jornada está sendo muito especial para mim, para desenvolver as minhas habilidades para no futuro ser um professor aqui no Canadá. Tá? Então, para mim, é um laboratório. E para chegar até lá, eu preciso encontrar o meu porquê, literalmente. Porque no caminho, você vai ter momentos que você vai querer desistir, etc. E isso é normal. Eu recebi muitos nãos, fui discriminado, eu potencialmente recebi muito bullying, mas eu nunca parei de me desenvolver, de aprender, de tentar fazer. E eu posso dizer que eu fui muito persistente e resiliente. Então, isso me trouxe muitas oportunidades, como, por exemplo, o mês passado eu tive a oportunidade de fazer um projeto de um challenge, onde um amigo do LinkedIn falou, ó, Jean, esse challenge massa. O Jerry Lee, o diretor de estratégia do Google, colocou esse challenge aqui e, tipo assim, tem tudo a ver com a gente. Eu abri minha agenda em abril para atender estudantes, para ajudar eles a fazer essas otimizações específicas, para dar 20 minutos do meu tempo todos os dias para eles. Então, o que aconteceu, pessoal? Fiz amizade com Jonathan Javier, da Cisco, e com Jerry Lee, diretor de estratégia do Google. Hoje nos conectamos, eles me deram super apoio durante esse projeto em abril. Desenvolvi esse projeto e, quem diria, 2 anos depois, dentro do Canadá, chegar até esse nível high-end de profissionais, me conectar com eles, dentre tantos outros que eu consegui, por resiliência, vontade de acontecer, porque eu tenho meu ar. Quando você levar essas porradas, pensar em desistir, não desiste. Meu why tem 8 anos de idade. Toda hora que eu era bulinado, não, você não vai, não sabe falar inglês direito e tal, não sei o que lá. Eu ia lá, mostrava para que veio. Encontre o seu, que a gente chega lá. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, galera, porque eu continuo fazendo esse meu trabalho, é meu trabalho voluntário, no qual eu faço com muito afinco, porque a mesma ascensão que eu tive, eu gosto de ver todo mundo ao meu redor, todos os amigos, etc., todo mundo crescer junto. Essa é a minha maior intenção. E meu bônus eu preparei aqui para vocês, aqui dia 16 de maio, tá? Como o nosso tempo já acabou, me desculpe, Inês, eu extrapolei meu tempo. Dia 16 de maio eu estou organizando a LinkedIn Masterclass para brasileiros, tá? Eu vou organizar isso porque justamente eu quero ir um pouco mais a fundo para ajudar essa nossa comunidade, porque eu conheço muita gente que simplesmente pousou aqui no Canadá que ainda não tem o perfil. Imagine só, entendeu? Então, depois de mostrar toda essa minha jornada, mostrar esse potencial que o LinkedIn tem, eu quero que vocês levem hoje, fiquem para vocês o seguinte, o potencial que essa ferramenta pode lhe dar para quem chegou aqui com pouco inglês, para quem não conhecia ninguém, para quem não tinha mercado, onde ela pode lhe levar se você estiver trabalhando com afinco dentro dela, tá? Nessa Masterclass eu vou falar sobre fundamentos da otimização no LinkedIn. Eu quero ajudar principalmente a quem está começando, quem quer se prospectar, quem quer fazer o seu plano para começar aí à frente, tá? Tornar o seu perfil mais relevante na plataforma. Motivos pelo qual o seu perfil não está sendo visto ou visitado por recrutadores. Eu fiz um curso de recrutador dentro do LinkedIn e eu tenho muitas informações boas para mostrar esse outro lado. E isso vai ser muito interessante. E diferenças culturais Brasil no Canadá, no qual eu convidei a minha amiga Gabriela Bergamo para estar comigo nessa Masterclass, para falar um pouco dessa transferência de skills, dessa diferença cultural e poder ajudar todo mundo que está precisando saber um pouco mais sobre isso. Eu aprendi na marra, mas a gente tem essa oportunidade também de ter Gabriela Bergamo junto conosco aqui com uma grande satisfação, tá? Eu vou deixar o link aqui, pessoal, para quem quiser estar junto comigo, ver um pouquinho mais a fundo o que pode ser feito, de como você pode construir esse seu plano. Aqui nesse link, fique à vontade, totalmente gratuito, se inscreva. Dia 16 de maio eu vou liberar essas 2 aulas. A minha aula em vídeo e a da Gabi falando sobre as diferenças culturais para você poder entender essa diferenciação. Tá bom, galera? Então, vou finalizando aqui. Tire um print screen, certo? Dessas informações, que eu acho que vai ajudar vocês de alguma forma. Eu vou finalizando essa aqui, a minha apresentação. Eu enxuguei bastante as informações, porque senão eu ia ficar aqui varando horas e horas e horas. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade aqui, novamente, às meninas, por estar compartilhando isso. Eu tenho muita coisa para falar, mas que com certeza na próxima oportunidade
a gente vai estar conversando mais, tá bom? Fez sentido para vocês, pessoal? Fala aí no chat aí para eu poder entender um pouco mais de como está esse feedback de vocês aí e para a gente poder crescer junto aí, tá bom? Vamos abrir perguntas e respostas aí, quem sabe de alguma forma poder ajudar um pouco mais vocês, tá bom? Antes de abrir as perguntas e respostas, quero tirar... agradecer e... Todo mundo está me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Acho que sim. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe administrativa do Brains e dos membros. Muito obrigada por se disponibilizar e conversar com a gente. Foi ótimo. Dicas super valiosas. Obrigada por dividir sua história também. E até queria reforçar algumas coisinhas que eu anotei aqui. Eu participei de uma palestra da Universidade de Toronto 5 meses atrás, e acho que você até conhece a pessoa que deu a palestra, é a Shelley Elslinger. E ela falou... Conhece, né? Sim. Ela falou que 94% dos empregadores e dos recrutadores usam o LinkedIn antes, né? Quando eles estão recrutando, eles vão para o LinkedIn. Isso mostra quão valiosa é a ferramenta. Eu sei que tem bastante gente que ainda tem resistência em usar o LinkedIn, canadenses principalmente, mas enfim, é muito importante usar, ter um perfil forte lá dentro, usar todas as dicas que você mostrou aqui pra gente, porque os recrutadores estão mesmo olhando para isso, né? E uma coisa bem legal sobre os skills que ela falou é que só depois que você atinge 100 endorsements para cada skill é que ele é categorizado pelo LinkedIn como um expert, né? Você é categorizado como expert no assunto. E por isso que a Shelley faz aquela endorsement party. Quem me conhece sabe que eu, essa semana, endorsei todo mundo por causa disso. E é super importante, né? Porque você acaba sendo reconhecido por aquele skill. E vai te ajudar nas buscas, nos robozinhos, enfim. O LinkedIn vai te valorizar. São umas dicas. Um recadinho, antes da gente passar para as perguntas. Para quem perdeu a introdução, a gente já tem a agenda de maio completa. O próximo evento vai ser na quinta-feira que vem, com a Sophie Cooper. A Sophie é uma recruiter especializada na área de Creative e Marketing. E a gente conseguiu trazer ela para dividir com vocês várias dicas mais focadas para estrangeiro, newcomer. Então, não vai ser focado para canadense, vai ser focado para imigrante mesmo. E acho que vai ser super valioso para todos os membros aí do grupo. Não deixem de se inscrever. E é isso. Eu vou agora abrir o espaço para as perguntas. Quem não tiver tempo, quem quiser ir embora por algum motivo de horário, sinta-se à vontade. A gente não vai se sentir ofendido, mas quem puder ficar, acho que vai ser valioso, porque a gente vai aprender algumas coisinhas a mais aqui também. E eu vou começar com a primeira pergunta. Também na Universidade de Toronto, eu aprendi que os canadenses, principalmente, eles não gostam de receber um convite para conexão com aquela mensagem padrão do LinkedIn. Eles gostam que a mensagem seja customizada. E eu não entendia por que muito canadense não me aceitava. Depois disso, eu passei a entender e eu passei a assimilar isso também para a minha própria vida. Não sei se estou fazendo, estou revendo isso. Até conversei com a Laura outro dia que ela me deu umas dicas. Que às vezes eu já virei canadense e às vezes eu não me conecto com as pessoas se elas não me mandam uma mensagem padronizada, personalizada, aliás, porque eu acho que o LinkedIn é um espaço para você ter essa conexão forte com as pessoas e ela começa com o primeiro contato. Como você vê isso? Como você fez lá atrás? Qual foi a sua experiência de você se conectando com as pessoas? E qual é a sua experiência hoje quando as pessoas tentam se conectar com você? Esse negócio de mensagem padrão, mensagem personalizada, qual critério você usa? Você concorda com o que eu estou falando? Queria ver sua... Sim, faz todo sentido. E eu vou lhe dizer algo que funcionou para mim, tá? Primeiro, no início, como eu não tinha muito conhecimento e tal, eu trabalhava simplesmente no achismo, tá?
Então, eu entendi que eu precisava conectar, mas só que eu me conectava, mandava um convite, muitas vezes nem mandava uma mensagem padrão. Então, eu fui aprendendo o quê? Não, Jansen, o interessante é você começar uma discussão, saber por quê. As pessoas aqui no Canadá é diferente. Vocês precisam ter algo em comum. Então, o que que eu fiz que funcionou bastante? Como eu falei, eu trabalho com projetos, trabalho digital marketing. O que que eu fazia? Muitas vezes eu ia no perfil da pessoa. Primeiro eu comecei com empresas. Conheci os funcionários, onde me interessava. E quando eu via alguém interessante, eu ia descobrir o que que ela estava produzindo. Se ela tinha algum artigo, se ela tinha algum post, alguma coisa do tipo. Quando eu via algo interessante relacionado a algo que eu poderia falar, desculpa, eu literalmente fazia uma conexão. Eu tentava não conectar simplesmente à toa, tá? Ei, nós temos em comum, temos a mesma profissão e tal, vamos se conectar. Muitas vezes ninguém dava bola para mim, ninguém me retornava, etc. Isso bem no começo. Aí eu comecei a dar similaridades de projetos ou de assuntos. Um exemplo prático, eu comecei a pegar um projeto que eu tinha desenvolvido de um e-commerce no Brasil. Falei com uma pessoa, tipo assim, não era da Shopify, era de uma outra empresa, que tem um e-commerce também. Eu perguntei como foi o estudo de desenvolvimento do SEO, da page dos produtos, etc. Estou buscando só um exemplo, tá? E eu fiz algumas perguntas, etc., porque um projeto que eu desenvolvi internacional, tarará, foi bem parecido e eu fiquei bem curioso em saber. Simplesmente eu recebi uma mensagem de volta, certo? Dizendo, foi bem interessante, foi nessa equipe aqui, etc. e tal. Às vezes ele falava o nome do projeto, falava como foi desenvolvido o projeto. E nessa brincadeira eu sempre buscava informação, olha, a gente pode se conectar, estou aqui no mercado, desenvolve um projeto similar, acho que é uma boa oportunidade para a gente estar acompanhando o seu conteúdo. Eu estou lhe dando só um exemplo de como eu comecei a fazer e realmente funcionou para mim. Tá? Outro detalhe, você pode levantar, o que ajuda muito é pessoas em comum ou empresas em comum. Tá? Eu estou falando do meu começo, tá? Quando eu estava querendo trabalhar em alguma empresa realmente mais importante, eu sempre procurava um referral para dizer alguma coisa parecida, não parecida. Olha, eu conheço fulano, etc. e tal, ela disse que você produziu um conteúdo, achei bem interessante aquilo e estou te seguindo. Achei interessante esse projeto e tem algumas habilidades como isso. A gente pode se conectar para poder desenvolver essa parte profissional. Eu comecei a fazer algo dessa forma e começou a funcionar. Só que, como eu cresci mais, como é que eu cresci mais esse feedback? Eu comecei a, na verdade, não, eu não vou comentar isso agora não, porque já vai ser uma prospecção de trabalho, não de conexão. Porque eu usava mais estratégias para conseguir uma oportunidade para falar do projeto para uma vaga de trabalho do que simplesmente só por conectar, tá? Eu quero comentar o seguinte, quando eu fazia principalmente conexões, como eu faço hoje, hoje eu faço muitas conexões com estudantes, muitos estudantes me procuram, eles querem saber um pouco mais e eu sempre ajudo, sempre mando material. Então hoje eu me conecto com muitos estudantes a partir do LinkedIn Learning. Então eu sempre mando a mensagem, pessoal, vi que você está no curso tal, eu sou o Jansen Bob, Digital Marketing, LinkedIn Learning Champion, etc. Eu tenho conteúdo no qual eu vou divulgar mês que vem. Poderíamos nos conectar para te mostrar, que eu vou mostrar mais conteúdo? As pessoas sempre são de bom grado e está voltando a informação, a mensagem. Raramente alguém não quer se conectar ou não dá bola. A grande maioria sempre me responde. O que é que eu vejo nisso? Eu tenho algo, eu tenho algum valor, eu estou colocando alguma coisa à disposição para poder ter essa conexão, essa prospecção de se conectar. Eu posso dizer o que é que eu percebi aqui, que eles valorizam muito quem está se conectando. Entendeu? Quem é que vai se conectar comigo? Quem está dentro da minha rede? Entendeu? É tipo assim, é tipo a minha comunidade. É sempre Legal, foi o bem, que eu pensei sempre mesmo. bem, é sempre bem resistente o pessoal aqui, sabe? Eu vou lhe dar um exemplo meu. Uma vez teve um graphic designer, fez uma peça massa, eu fiz, poxa, cara, que legal, eu sou web designer também aqui em Toronto, já comecei um primeiro projeto, queria me conectar contigo para a gente estar vendo alguns trabalhos. Mas ele respondeu tipo assim, eu não lembro exatamente, mas tipo assim, bicho, mas de onde você tirou que a gente vai se conectar e tal? Você tem, qual é a sua experiência por aqui e tal? Ele foi, tipo assim, bem rude, sabe?
Eu fiz, cara, eu estou na maior plataforma de conexão de profissionais. Você tem um projeto que me interessa muito. Eu achei bem interessante. Você é um potencial pessoa que eu posso estar contatando para fazer um projeto de graphic design. O que você acha? Ele foi bem rude e tal. Eu fiz, não, never mind. I'm sorry. A gente Eu pode já encontrar recebi pessoas uns desse tipo, sim. feedbacks assim também. A gente fica frustrado, né? É, É bom aí entender a eu cultura. tenho. A gente tem bastante pergunta aqui. Posso pular para a próxima? Desculpa te interromper. Vamos, de repente eu tenho alguma experiência bacana para compartilhar. Ah, o Fábio, eu acho, o Fábio, perguntou o que você considera como uma falha no seu processo e o que você aprendeu com esse processo. Boa. O que será que eu falhei que poderia ter sido melhor para eu poder me prospectar? Boa pergunta. É sempre bom a gente poder analisar um feedback como esse, entendeu? Porque a gente pode aprender mais com os nossos erros e poder estar sempre melhorando, sabe? Eu poderia dizer o seguinte, o que eu falei muito no começo é o quê? Ter demorado a tomar algumas estratégias e ações. Eu ficava esperando muito receber retorno. E, na verdade, eu deveria estar mais proativo. Isso para o meu começo, como ela perguntou. Durante o meu processo, o que eu consideraria que eu falhei? Falhei é deixar para depois. Eu era para ter feito logo esse lance de otimizar o meu LinkedIn. Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tinha pouco mais de 400 conexões, todas do Brasil, e eu não tinha lá meu portfólio, eu não tinha lá alguns projetos para chamar atenção, eu não dizia o que eu tinha desenvolvido, eu só dizia, trabalhei nessa empresa e posição. Education, pronto. Eu não explicava, eu não colocava todas as informações, eu não era persuasivo, literalmente. Meu about era só dizendo do que onde eu tinha vindo, o que eu tinha feito e nada mais. Eu não contava uma história ali, entendeu? Eu não tinha a minha cover image, tipo assim, não era nada interessante. Então eu demorei para entender isso. Então eu acho que o que eu falei foi o quê? Não fazer propriamente bem no comecinho o que deveria ter feito. Foi o que depois eu fiz, ler o manual do LinkedIn, ler quais são as estratégias, quais são as intenções. Aí eu comecei, poxa, eu tenho que fazer exatamente isso, eu vou ficar fazendo só isso. Aí foi quando eu falei na apresentação, eu comecei a ver mais resultado. Aí foi quando eu comecei a dobrar a aposta. Tem que fazer mais, 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 independente do que aconteça. Eu vou só focar e olhar em mim do que em olhar, tipo assim, eu poderia fazer daquele jeito, ou assim, olha, fez assim, aquela pessoa fez assim, deu bastante resultado. Mas, tipo assim, essa é a história dela. Eu tenho que construir a minha aqui. Essas conexões têm que me reconhecer como um profissional, tá? Para eu poder ter um approach com o mercado. Legal. Temos duas Eu... perguntas aqui do Vitor. Oh, desculpa. Do Vitor Não, sem Melo. problema. Vitor, você quer falar? Quer falar, Vitor, ou você quer que eu leia? Se vocês quiserem. Isso, porque pode falar. eu perdi as perguntas porque minha conexão caiu. As suas perguntas eram: que ferramenta você usa para mapear keywords no profile? E qual seria um bom índice de SSI, Social Selling Index? Ok. Duas perguntas em uma. Então, vamos lá. Vitão, prazer te ver de novo, cara. Beleza? Bom, cara. Tudo certo. Olha só. Social Selling. Eu diria a você que, tipo assim, um número super, 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 ou um número baixo e tal. Para mim, como eu falei, ali é uma mensuração que o LinkedIn, é uma ferramenta do LinkedIn, no qual ele te mostra a mensuração do que ele está fazendo, aqueles 4 fatores. Eu acho que tudo vai de encontro à sua estratégia, ao seu plano. Meu plano é construir relacionamentos. Então, naquele meu exemplo que eu deixei ali, meu relacionamento está no topo. Então, por quê? Eu estou fazendo isso proativamente. Então, o próximo parte do meu plano é o quê? Construir meu personal branding. Dar um match nos meus skills, estar sempre falando relacionado aos meus skills e estar se conectando com as pessoas certas. Isso, inclusive, é o terceiro fator ali. Então, para ter melhor, vai depender o ranqueamento, o score, eu diria. Eu diria que, tipo assim, ao meu ver, vai ser de acordo com o seu plano. Tá? Mas, logicamente, quanto mais score, mais trabalho você está fazendo. Mais resultado você está tendo. Então, para mim, eu acho que não tem um número
80, 20, 40, 60. Eu acho que ela é uma boa mensuração para legal. você ver o que você está fazendo do seu plano, tá? Fez sentido para você? Fez sim. A outra pergunta, show de bola. A outra Isso é pergunta a é minha sobre... opinião, para mim. Não, legal. Eu sei que você tem um artigo lá na sua página sobre keywords, né? Você usa Show. alguma ferramenta para isso ou não? Não, é na mão mesmo, meu patrão. É hard work, papai. É indo lá. Eu, por exemplo, eu estou assiduamente lá, entendeu? Então, não tem, eu tenho algum grupo de pessoas que, tipo assim, tá sempre junto comigo. A gente tem um grupo bem bacana, que a gente tá sempre uns ajudando o outro. Por exemplo, ele com as posições deles e outro com a minha. Eu, por exemplo, Digital Marketing Special, toda hora eu boto aquele meu alerta de busca. Todo dia eu sempre tenho 3 novas vagas ou 4 novas vagas postadas hoje. Eu sempre, basicamente, todo dia, um dia sim, um dia não, eu estou entrando lá, vendo essas vagas. E quando o job poster coloca os 10 skills no qual ele está buscando para aquela vaga, eu vou coletando aqueles job posts. O que o mercado está me dizendo ali? Aquele recrutador quer que o candidato, o potencial candidato, tenha aquelas 10 skills ali. Certo? Então, o que eu faço? Vou coletando essas skills. O que é importante para mim é a quantidade de vezes que esses skills está aparecendo no mercado. Tá? Então, eu faço o quê? Vou coletando durante todo o mês. Coletando essas keywords, jogando no meu Excel. Então, eu construí aqui que, na verdade, a gente não tem uma fórmula no Excel para fazer tipo um ranqueamento. A gente tem que fazer uma tabela dinâmica e eu faço esse ranqueamento lá. Então, eu vou coletando esses números. E como eu tenho um LinkedIn Premium, o LinkedIn Premium também dá algumas informações. Que eu faço isso mais meu pessoal do que divulgar no meu artigo. No meu artigo eu coloco lá a frequência das últimas 100 posições que eu vi durante o mês. Coleto todas as keywords, faço um ranqueamento e coloco lá os top 20 da lista. Resumindo, é isso. Mas como eu tenho a conta Premium, eu acesso lá uma vaga. Aí lá na conta Premium ele me fala em relação aos meus concorrentes, entre aspas, qual é o match, qual é a minha posição, se eu estou no top 25%, se eu estou nos 10%, e ele me mostra esses skills. Então aí a gente já tem um parecer do LinkedIn dizendo, ei, skills é o que fala muito no back-end das escolhas da plataforma. Porque ele já está dando aquela informação ali no Premium, já é informação valiosa. Então, eu faço essa coleta também desse outro lado, dos candidatos concorrentes. Eu faço isso simplesmente para mensurar o mercado. Entendeu? Só para ver se tem novas habilidades chegando, se tem novas plataformas sendo exigidas, entendeu? Se tem empresas pedindo, por exemplo, um novo software está chegando no mercado, está ficando mais forte. Se as empresas estão pedindo mais profissionais com esse skill. Então, isso eu faço. Eu estou contratado, estou bem, mas eu continuo fazendo. Eu continuo ajudando algumas pessoas e, ao mesmo tempo, eu mantenho isso, porque na hora do vamos ver, a gente tem que estar preparado. Legal. Obrigado. Show de bola. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Luciana Gil. A Luciana está aqui, quer perguntar sobre as fotos que você usa nas experiências. Luciana? Bom, enfim, eu vou perguntar aqui. Ela disse que ela viu no seu perfil que você coloca as fotos das suas experiências, algumas delas até são fotos genéricas, para você falar um pouquinho mais sobre isso. Qual a importância dessas fotos nas experiências, mesmo sendo de banco de imagens? Vale a pena? Qual a estratégia por trás disso? Foto de experiência, eu acredito que seja na Work Experience, certo? E projeto ali, quando eu botei links. Isso mesmo, nas fotos fotos das suas últimas experiências. Isso, Lu. Eu estou entendendo perfeitamente o que você quer falar e aquilo, para mim, na minha opinião, é uma falha, um bug do LinkedIn. Sabe por quê? Porque quando eu coloco o link, quando eu faço um mídia lá, eu coloco o link. O que o LinkedIn faz? Ele busca uma meta description, a imagem daquele link. Quando ele vai procurar dentro daquele link alguma imagem, a meta description vai tentar falar. Aquilo você pode editar também, tá? Mas a imagem você não edita muitas vezes para um link. Mas você pode
mas você pode, tipo assim, colocar uma mídia. Uma mídia é o quê? Preparar uma imagem, aqueles dizeres, etc. Tanto que quando você coloca essa mídia lá, de um link, por exemplo, quando ele faz o upload, ele puxa essas informações e você vai ver uma imagem, alguns dizeres, e vai ter um botão, viu? Ver, visitar. Aí, a partir daí, você vai ser direcionado para o conteúdo que você quer mostrar. É exatamente isso, Luciana, que você quer falar? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estava querendo entender qual que era a estratégia, por que que tinha só uma imagem, meio que de banco de imagens mesmo. Obrigada, fez sentido. Isso, é porque a imagem lá do meu link não é aquela, mas eu não tenho como mudar a imagem do link. Aí, para mim, isso é uma falha do LinkedIn, um bug mesmo que eles têm que melhorar nessa parte. Mas Então, obrigada por explicar. Tem duas perguntas aqui da Aline Pedra. Aline, você quer perguntar diretamente ou quer que eu leia? Pode ler, pode ler. Obrigada. Ela perguntou se você tem algum conselho específico para esse momento de pandemia para quem foi laid off. tenho sim. E a outra pergunta que ela também faz, deixa eu achar aqui, que você citou em fazer uma limpa, e que tipo de limpa é essa? A que você se referiu quando você falou isso? Estava se Tá, referindo a dar um follow ou alguma coisa além disso? também, também. Mas vamos lá, vamos para a primeira. Eu só não anotei aqui, desculpa. A primeira, vamos recapitular aqui rapidinho, por favor. Conselho para pandemia, para quem Tá, foi a laid pandemia. off. Beleza. Eu ajudei já algumas pessoas aqui que me pediram isso. E, na minha opinião, eu acho que quem tiver melhor posicionado agora é a melhor opção. Se seu LinkedIn não está otimizado, se você não tem atualizado o que você fez, tente otimizar, trazendo resultados do que você produziu, tá? Minha opinião é o quê? Vá buscar recomendações, certo? Muita gente não tem recomendações no LinkedIn. Quanto mais recomendações você tiver, melhor. Porque todo mundo sabe, no Canadá aqui a base do QI é violento, é muito forte, tá? E muitas vezes a gente pede para pedir recomendação quando deixa a empresa. E na verdade o melhor momento para pedir a recomendação é quando você está trabalhando. Eu e Fabi tá trabalhando aqui. Fabi tá feliz comigo, eu feliz da vida com o Fabi. E aí, Fabi, faz uma recomendação para mim, vamos lá. A gente tá trabalhando junto, trabalha no mesmo projeto. Você vai fazer uma recomendação linda para mim e eu vou fazer para você e aquilo vai ficar no nosso LinkedIn. Eu não vou esperar ser demitido para depois mandar uma mensagem semanas depois. Ei, Fabi, tu poderia fazer uma recomendação? Talvez você faça até de uma forma diferente. Mas eu acho que eu recomendaria quem está trabalhando pede recomendação agora. Então, buscar recomendações. Se você não tem um portfólio atualizado, atualize um portfólio. Portfólio serve para várias profissões, não é só para desenvolvedor, não é só para design, não é só para fotógrafo. Você tem várias formas de como fazer um dossiê dos seus trabalhos e potencializar isso, chegar aos potenciais empresas, recrutadores, hiring managers. Você tem potencial isso. E uma coisa que eu quero dizer é o quê? As empresas continuam contratando durante a pandemia, tá? O importante é você estar antenado aonde isso está acontecendo, tá? E a pandemia vai passar. Infelizmente, nós estamos perdendo muitos irmãos queridos por causa disso, porém, a raça humana vai sobreviver. E quem tiver melhor preparado na hora nós tivemos os baby boomers. Eu tenho certeza, depois da pandemia, vai haver uma progressão econômica, uma recuperação econômica muito forte, no qual até novas profissões ou profissões que, tipo assim, não tinham um certo destaque, vão se destacar. Então, é importante a gente saber como o mercado está se comportando nas contratações agora, durante a pandemia, a gente fazer os melhoramentos que a gente deve fazer sobre nós mesmos, LinkedIn, quem puder fazer dossiês sobre o seu trabalho, enaltecendo os seus resultados profissionais, os seus projetos, etc., isso faz uma diferença. Porque na hora do vamos ver, faz uma diferença, porque quando você estiver aplicando a tua persuasão na hora da conversa, na hora do interview, coisa do tipo, você tem o que mostrar para persuadir de como você é bom. Como o nosso bate-papo aqui não é sobre job interview, eu uso uma estratégia muito, para mim funciona muito. Funcionou para mim tudo aqui no Canadá. Eu sempre levava um relatório da empresa
no qual estava fazendo a entrevista. Eu não vou entrar nesse mérito agora não, porque não é do assunto tal, mas são estratégias que conseguem enaltecer tuas habilidades na hora de uma entrevista, coisa do tipo, tá? Então, eu diria que quanto mais você destacar essa parte de accomplishments, de dossiê de projetos que você fez, e melhorar isso no seu LinkedIn, você deixar melhor posicionado para quando a pandemia passar, você vai estar em melhor posição, tá? Isso é o que eu faria. Estaria trabalhando arduamente, prestando atenção no mercado agora, quem está contratando e está bem posicionado, otimizando o que eu preciso fazer agora. Esse é o momento da gente fazer curso. Vai fazer curso. Se tiver um tempinho, melhorar os skills, atualizar a lista de skills, prestar atenção nas skills que está no job post no LinkedIn, aparecendo lá, porque aquilo literalmente é o termômetro do mercado. Certo? Espero que tenha feito sentido a minha opinião sobre isso. Legal. A gente tem bastante pergunta aqui ainda. Eu acho que não vai dar tempo da gente cobrir tudo. Então, por isso que eu não Só tô... uma coisa, a segunda, muito obrigada. Só a segunda pergunta rapidinho, se você puder falar, assim, a questão da Sim. limpa, né, que você falou. Façam uma limpa nos seus contatos. Eu, por exemplo, eu já trabalho há 15 anos, assim, eu tenho mais de 1.500 contatos. Tem muito contato que não é relevante mais para mim, né? Eu tento dar o máximo de unfollow possível, mas tem alguma outra coisa que eu possa fazer para melhorar isso? Bom, eu vou te dar uma opinião para fazer sentido Desculpa. para você. Não, fica tranquila. Eu vou te dar uma opinião minha, que eu acho que vai fazer sentido para te ajudar a tomar uma decisão sobre isso, tá? Por exemplo, no nosso perfil do LinkedIn, a gente pode ter o LinkedIn em vários idiomas, mas talvez isso possa te atrapalhar na hora das buscas, tá? Então, é bastante importante você pré-definir lá no seu LinkedIn qual é o seu idioma principal, tá? Inclusive, quero mandar um abraço para Wagner, um grande amigo que eu fiz na Sentinel College, que essa semana a gente está fazendo algumas brincadeiras. A gente não, ele fez algumas buscas e depois ligou para mim para a gente fazer um bate-bola, e no qual descobri algumas coisas sobre o meu perfil também para melhorar. E foi bem interessante porque, voltando para uma resposta para você, você precisa definir onde você quer atuar. Se 15 anos você veio para o Canadá, você está atuando em inglês ou português? O seu LinkedIn, você não pode ficar toda hora postando e curtindo em português, e se você está atuando no mercado canadense, que é tudo em inglês, entendeu? Então, eu diria o quê? Que você focasse no idioma principal, definisse no seu perfil e tivesse perfis secundários, por exemplo, outro em português, etc. Você pode construir isso. Mas se você tem um foco no mercado canadense, foque só no inglês. Se na sua lista de skills você tem algum skill lá em português, delete. Delete urgentemente. Tenha só em inglês. Se seu foco é mercado canadense, só Legal. trabalha em inglês, foco no Canadá. Isso começa a confundir, eu vou dizer assim, tá? Isso começa a confundir o LinkedIn. Começa a não... você viu o social selling, tá? São os parâmetros de ranqueamento que a ferramenta do LinkedIn tem. Então, tipo assim, se ele começar a confundir idioma ali com você, ele não vai conseguir mensurar o seu perfil ali e talvez não dê a relevância necessária que você está buscando. Entendeu? E essa busca de relevância é um trabalho constante. Você não faz uma vez e deixa, não, tá? Em relação ao follow e unfollow, Laurinha até postou algo muito massa, eu curti hoje, sobre follow e unfollow. A opinião dela é muito bacana, ela tem muita experiência nisso, eu mando até um beijo para ela. É o seguinte, eu comecei a fazer uma limpa, principalmente de pessoas que eu tentei me conectar antigamente e está muito tempo lá no withdrawal. Eu posso, tipo assim, eu tenho muito lá requisições de pessoas no qual eu tentei me conectar e está muito tempo dessa forma. E não é para estar. Você tem que fazer nessa limpa. Se a pessoa não te respondeu, se você não tem retorno, vai tirando, certo? Unfollow, eu diria o quê? Algo que não é do seu interesse, não está na sua base, que você quer crescer o seu LinkedIn. Por exemplo, marketing, assuntos relacionados a marketing, coisa do tipo. Eu estou lá clicando lá para ver humor ou entretenimento que não, alguma coisa que não tenha nada a ver com sua indústria, com o seu setor. Isso não é legal. Isso não é legal. Você quer o quê? Eu acredito que seu objetivo é ranqueamento rápido, relevância rápido, que tudo seja bastante focado no que você faz, tá? Então, faz um follow das coisas que não é do seu interesse, foca só no que é do seu interesse do setor, bastante, muito, para depois que você atingir essa relevância, começar a fazer outras coisas, tá?
Ficou claro para você em relação... É porque eu penso muita Ficou coisa super. Muito obrigada. tem por trás, mas Não, tá pensa nisso em ótimo. relação ao idioma, pensa em Eu acho que relação o a... meu tá até legal, eu preciso fazer uns ajustes finos e você está dando alguns insights legais. Muito obrigada. Por nada, show. Bom, já são praticamente 8 horas. Acho que a gente vai ter que encerrar. Acho que ficou um gostinho de quero mais aqui para todo mundo. Acho que a gente precisa te chamar mais uma vez para outro bate-papo. Sem problema nenhum. A gente vai mais a fundo, ponto a ponto. A gente vai Legal. pontuando, A porque gente podia fazer um profile ao vivo aqui, ó. Escolher, sortear alguém e fazer o ajuste ao vivo para todo mundo ver. isso é É uma boa massa. ideia. Isso é exatamente o que eu faço dentro do meu workshop, mas isso é outro assunto. Pegar um perfil da gente fazer dos princípios, isso é bastante bacana, porque você já começar com um perfil limpo, o que você tem que focar, é bastante, muito bom mesmo. Isso é um caminho muito bom. Então é isso. Obrigada a todos pela presença. Não se esqueçam de responder a nossa pesquisa. Para aqueles que responderem, a gente vai mandar o PDF da apresentação do Janser. Brincadeira, a gente vai mandar, mas responda porque ajuda a gente. Desculpa, Fabi. Deixa eu te atrapalhar antes de você encerrar geral. Galera, se vocês têm perguntas e tal, eu vou tentar fazer o copy and paste aqui do chat. Mas se você tiver alguma coisa, manda um invite para mim no LinkedIn. Manda para mim que de repente a gente continua um bate-papo, eu te respondo e te ajudo de alguma forma. Tá bom? Um invite personalizado, hein? Fala que é do Brains. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa noite para todos. Valeu, galera. Um abração, viu? Beijo grande.